Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Celebramos neste domingo, a oração que é também o oxigênio da nossa fé. Este é o 17º domingo do tempo comum. E nós nos reunimos geralmente para celebrar a Eucaristia. E a Eucaristia é justamente a perfeita ação de graças ao Pai pela salvação que Ele nos dá por meio do Espírito Santo, quer dizer, e seu Filho no Espírito Santo, na verdade. Chamando Deus de Pai, aceitamos também a sua paternidade e lhe pedimos aquele pão de que necessitamos todo dia, o seu amor e o seu perdão para poder amar e perdoar os irmãos e as irmãs. O Pai Nosso é a oração dos filhos e filhas, onde ninguém diz eu, mas todos dizemos nós. Por isso, rezar o Pai Nosso é rezar a oração de Jesus, é rezar como ele rezava, é pedir o que ele pedia. Aprendamos com o Evangelho de hoje a rezar como e também com Jesus. O tema central, então, da nossa liturgia de hoje é a oração. Na primeira leitura, temos a oração de intercessão de Abraão. No Evangelho, a oração de Jesus. No Salmo, a oração do salmista. Naquele dia em que gritei, ou seja, a oração, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. A primeira coisa que precisamos recordar a respeito da oração é que ela não é algo espontâneo em nós. Espontâneo é comer quando estamos com fome, dormir quando estamos cansados e etc. Em outras palavras, a oração nunca surge em nós como uma necessidade, embora nós necessitemos dela absolutamente, pois o próprio Jesus afirma: sem mim nada podeis fazer. Rezar não é uma questão de sentir vontade de fazê-lo ou de ter tempo para fazê-lo, mas uma questão de disciplina, isto é, de educar-se para todos os dias escolher um horário e um local para se colocar na presença de Deus, como fazia Jesus, como fez Abraão. Abraão ficou na presença do Senhor, nós encontramos lá no livro do Gênesis. Nós somos seres necessitados. É normal que nossa oração apresentemos, e justamente na nossa oração apresentemos a Deus nossas necessidades. No entanto, a oração de Abraão pela salvação das cidades de Sodoma e Gomorra nos convida a rezar não unicamente por nós mesmos e por aqueles que amamos, mas também pela salvação da humanidade. Outra coisa importante que aparece na oração de Abraão: pessoas justas, isto é, que procuravam viver segundo a vontade de Deus, podem salvar pessoas injustas, que fazem mal a si mesmas e ao mundo. Se em Sodoma e Gomorra Deus encontrasse 10 pessoas justas, ele pouparia tais cidades da destruição. Para todos aqueles que abandonaram a vontade de se tornarem pessoas ajustadas à vontade de Deus, achando que isso de nada adianta, a oração de Abraão deixa claro que o comportamento justo de uma pessoa pode salvar da destruição o ambiente em que ela se encontra. Da oração de Abraão,
passamos para a de Jesus. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar. Todos nós precisamos reaprender a rezar. A oração é um desafio para qualquer pessoa, seja porque ela nos obriga a entender que jamais poderemos usá-la para manipular Deus e dobrá-lo aos nossos interesses, seja porque porque ela nos ensina que nós somos como autossuficientes. Ou nos colocamos todos os dias nas mãos de Deus, ou não chegaremos a lugar algum com nossos próprios esforços. Além disso, a principal coisa a aprender na oração é que ela só nos transforma quando saímos dela dispostos a fazer a vontade de Deus. Quando nos colocamos em oração, nos colocamos na presença de Deus escondido, desse Deus que se encontra no oculto. O Deus que não podemos ver, nem tocar, nem sentir. E só há uma forma de não desistirmos de estar na sua presença. Nos lembrar das palavras da carta aos Hebreus. Aquele que procura a Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o procuram. Quem verdadeiramente reza nunca sairá da oração de mãos vazias. Isso não significa que Deus nos dará tudo o que pedimos na oração, mas Ele nos dará tudo o que necessitamos naquele momento para vivermos segundo a sua vontade. Portanto, não nos esqueçamos. Na oração, o Pai não dá ao Filho o que Ele quer, mas o que Ele precisa, sobretudo em vista da sua própria salvação. Pelo simples fato de que a oração nunca será uma forma automática e imediata de resolvermos os nossos problemas e termos os nossos desejos atendidos por Deus, Jesus então nos fala da importância de perseverarmos na oração. Pedi e receberei, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Toda e qualquer oração terá que passar pela provação da espera. Recordemos mais uma vez, por mais que uma oração seja movida por uma fé autêntica e sincera, ela não tem o poder de forçar Deus a agir em favor da pessoa. Quem não aprendeu a esperar em Deus e suportar as suas demoras, sempre acabará por desistir de rezar. Por isso, como disse um homem de Deus, a oração errada é aquela que você nunca fez. Muitos desistiram de rezar, de pedir, de procurar e de bater à porta. Segundo Jesus, uma coisa é fundamental para a nossa oração: confiar no cuidado e no amor do Pai por nós, seus filhos. Ele nunca nos daria algo inútil, ou seja, uma pedra, quando lhe pedimos algo extremamente necessário, um pão. Segundo a versão da oração em Mateus 7, 9, Ele nunca nos daria um escorpião, algo ruim, quando lhe pedimos um ovo, algo tão bom. Mas aqui entra um problema. O que Deus entende por bom? Toda pessoa que reza já se decepcionou ou um dia se decepcionará profundamente com Deus, pois Ele nem sempre nos concede aquilo que lhe pedimos. Quantos pais pediram a Deus a cura para seus filhos, mas suas orações não foram atendidas? Pediram algo bom, a preservação da vida do filho, mas Deus
não atendeu, será? Ou que permitiu algo ruim, que foi a morte do filho? Se não quisermos abandonar a oração como algo completamente inútil e sem sentido, precisamos acolher, né, e aceitar que o Deus a quem oramos é mistério. E Ele não nos dá aquilo que a gente quer, mas aquilo que nós necessitamos. Ele tem propósitos que nos escapam. Além disso, jamais podemos reduzir a nossa fé à vida deste mundo. O que Deus tem para nós vai muito além desta vida terrena e passageira. Enquanto nós oramos, mantendo os olhos nas necessidades daquilo, daqui e do agora, Deus tem os seus olhos voltados para a nossa salvação, para a vida eterna, para o seu reino. Se para nós é imprescindível a cura física de uma pessoa, para Ele é imprescindível a salvação dessa mesma pessoa. Portanto, cada não de Deus, a nossa oração, é um convite a confiar no seu amor e no seu cuidado para conosco. Sem essa confiança, todos nós um dia desistiremos da oração. Para terminar, acredito que é importante lembrarmos de um outro detalhe. Jesus não apenas nos ensinou a rezar através da oração do Pai Nosso, mas nos ensinou também que aquilo do que mais necessitamos, que jamais deve ser esquecido de ser pedido na oração de cada dia, é o Espírito Santo. O Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. E dando continuidade a essa nossa oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando ali a gruta onde Jesus estava rezando. Peço aquilo que quero, rezar o Pai Nosso no mesmo espírito de Jesus. Buscando tirar proveito, detenho-me em cada palavra, saboreando-as internamente. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.